olhadinha. É que março, ele vai pegar depois... Vamos considerar que vai ser ainda 12%, porque eu vou pensar que como foi na metade de março, isso me quebra as pernas. Não tem problema, é só um exercício. Vou fazer só os 3 meses. Lembrei que aconteceu. É porque quando eu fui no site do IBGE para ver o IPCA acumulado, ele dava só até março, por isso que eu não calculei abril. Então, vai ser isso mesmo, 12%, tá bom? Então, 11,59%. Desculpa, 0,1159%. Então, beleza. Então, em janeiro rendeu 12 centavos, em fevereiro rendeu mais 12 centavos, e em março rendeu também 12 centavos, tá bom? Então, estou fazendo isso acumulado. E aí, isso tudo junto, né? Pensando em juros compostos, aqui 12 centavos pensando nas 2 primeiras casas decimais, se eu for ver as demais, ele vai ter mudado o número. Isso deu R$ 100,35. Então, se eu for ver o retorno acumulado da poupança nesse período, eu tive um retorno de 0,3481%. Bom, a inflação acumulada desses 3 meses foi de 2,05%. Então, tipo, o IPCA acumulado de janeiro até março foi de 2,05%. Aí o que a gente pode levar aqui de informação, né? Primeiro que a gente está olhando aqui a taxa de remuneração da poupança, mas a gente está considerando que seria a taxa real. Então, o que eu espero da taxa real? Que vai levar em consideração a inflação nesse caso. Então, a poupança não consegue nem cobrir a inflação. Então, quiçá ela cobrir a própria taxa básica de juros que a gente está pensando, porque, de novo, ela já parte do pressuposto que o regime que eu estou seguindo é 70% da Selic mensalizada. Então, ele já não vai conseguir cobrir na definição. Então, de definição já sai baixo. Exatamente, já está nesse deságio. Imagina cobrir a inflação nessa, então fica bem difícil, né? Então, fazer um faz o outro. Então, o que vocês precisam fazer de novo, né? Para analisar esse tipo de continha, é ver quanto que é a taxa que está sendo cobrada, qual que é a inflação do período, qual que é o seu horizonte, qual que é o seu objetivo de investimento, porque isso é bem importante, né? Tipo, eu preciso desse dinheiro para ontem, assim, eu tenho que deixar ele disponível líquido. Aí você vai analisar quais investimentos disponíveis você tem, que vão ser líquidos, assim, para você fazer esse resgate de urgência. Se você tem um objetivo, sei lá, daqui a 10 anos eu vou querer comprar uma casa, você não precisa deixar esse dinheiro disponível da forma mais líquida, porque quanto mais líquido ele tiver, esse dinheiro, né, de disponibilidade, menos ele vai render. Então, assim, vendo essa relação ali, você fala, então vou deixar num instrumento financeiro que eu só preciso destacar daqui a 10 anos, ou mesmo que seja 5 você reinvista, mas aí você já fica mais tranquilo, né? Porque você não precisa se preocupar com isso e o dinheiro vai render mais, tá bom? E também você tem que levar em consideração os custos de transação. Então, pensar nos impostos que vão estar na transação, porque você vai ter que pagar imposto. E é isso. Então, colocar na ponta do lápis ali imposto de renda, se tiver IOF também, tem que levar isso em consideração, tá bom? Eu também fiz uma conta que leva em consideração a remuneração da poupança, e aí não só esses 3 meses do começo do ano, porque não, mas é que, poxa vida, a gente está no meio de uma pandemia, a vida está difícil, e realmente o governo está meio complicado, está refletindo muito no nosso dia a dia em termos de taxas de inflação. Então, poxa, acumulado de 3 meses, 2% é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Aí o que eu fiz foi o seguinte, eu fingi que a gente foi fazer o investimento quando a poupança virou essa nova remuneração, tá bom? Então, como se a gente tivesse aberto uma conta em 1º de junho de 2012, porque a série que eu peguei do Banco Central tinha remuneração a partir desse dia, tá bom? Aí a gente foi para lá. Então, eu peguei de junho de 2012 até... Aí aqui eu puxei até abril, que era o dado que ele tinha, tá bom? Então, fiz aí o acumulado. Então, em quase 9 anos, isso, foram R$ 63 de remuneração acumulados. Isso dá um retorno de 63% acumulado. Mas eu falei assim, né? Interessante. Não é ruim, né? Assim, deixa eu até puxar o ladinho aqui. É 63,31%. Só que a inflação de junho de 2012 e abril de 2021 acumulada foi 63,07%. Então, foi tipo um pouquinho acima da inflação. E, de novo, se for comparar com a taxa básica de juros, ele já saiu em deságio porque ele está 70% daquela taxa. Perfeito. E é isso, gente. É isso, gente. Não, eu acho que assim, o nosso objetivo com ele... Então, agora vamos falar sério, vamos parar a bagunça aí, que eu sempre faço. Coloco a Bianca sempre numa sinuca de bico. Nosso objetivo, em primeiro lugar, foi contar o histórico desse investimento, que é historicamente muito importante, tanto em sua origem quanto na história do brasileiro. Porque tem essa construção que a Bianca falou de ser esse negócio seguro, esse lugar em que eu vou deixar o meu dinheirinho ali, que ninguém vai mexer no meu dinheirinho, que ele vai render um pouquinho e que ele vai garantir que o meu dinheiro não está parado. Então tem esse mais uma coisa, ponto. E você pode sacar o momento que você quiser, de novo, só para incluir, né? Então... E você tem essa liquidez muito grande que facilita a vida da população.
E a gente tem que lembrar, como sempre a gente fala aqui, que nós temos uma população, e aí eu posso dizer isso com 100% de certeza, iletrada em relação a investimentos. Iletrada, a gente não sabe nada, a gente não é estimulado a entender como o nosso dinheiro funciona, a gente está começando a fazer isso aqui agora, e aí o chat está discutindo um monte de tipos de investimento, mas isso daqui é uma exceção a uma regra de uma população que muito tempo não teve dinheiro e ainda não tem para fazer investimento. Então, esse é o cenário que a gente tem que colocar a poupança. E eu quis discutir isso com a Bianca, eu chamei a Bianca para estudar sobre isso, coitado. Joguei essa bomba, eu ajudando essa bomba. Não vai ser bom, eu aprendi várias coisas. Então, aprendeu. A Bianca teve que estudar bastante para fazer esse tema, trazer esse tema para vocês, porque é relevante no contexto de sociedade que a gente vive hoje. De novo, eu vou fazer esse parênteses de novo, que a gente estava falando antes da live começar. Vocês nunca vão receber uma sugestão de investimento aqui no Globalogia. Nunca. Esse não é nosso objetivo. Entrem lá no Instagram da Bianca. Ela nunca vai indicar um investimento para vocês. Ela vai explicar outras coisas. Vai explicar como o mundo funciona. Vai explicar outras, diversos conteúdos diferentes, inclusive do que a gente encontra aqui. Uhum. Por que a gente não vai fazer isso? Porque nós não somos analistas de investimento, não pretendemos ser analistas de investimento, não pretendemos nem falar no que a gente investe. Porque todo mundo aqui sabe que eu faço day trade todo dia e compro Bitcoin. Esse é o meu tipo de investimento. Uhum. Super. Tava falando antes de entrar na live, gente, que ele comprou uma câmera. Então, a ideia é comprar câmeras, a ideia é comprar luzes, a ideia é comprar microfones. Então, vocês podem ficar tranquilos que isso nunca vai acontecer aqui. A ideia é entender, ou comprar skin, olha lá. O chat quer me matar, velho. A Camila tá jogando comigo agora, e aí de repente ela me vê jogando joguinhos que ela não via antes, aí tem skin lá, e o chat fica falando, puta, skin bonita. Pô, mas daí a Camila não sabe que eu comprei skin, gente. Aí vocês me matam, gente. Porra. Não tava no orçamento doméstico, não e aí denuncia. Com a roupa de fadinha de R$ 25 lá, e falou bronca aqui em casa, gente. Eu sei que é uma roupinha virtual para um personagem. Pô, chat, me ajuda a ajudar vocês. Não faz Tem uma série de pesquisas que falam sobre microtransações em jogos. É bem interessante. Tem umas que até falam que, dependendo da característica da transação, parece muito mais um gambling, né? Do que uma compra. Mas Porque aqueles. Tipo, quando aqueles são surpresas, né? Tinha uns que falavam que a probabilidade de você sair com um prêmio muito alto é igual, sei lá, você tá num cassino em Las Vegas, um troço assim. E lembrando, tá, gente, que cassino em Las Vegas nunca perde. Tá? A conta final de cassino em Las Vegas, eles nunca perdem dinheiro. Mesmo quando o cara ganha milhões, que aparece lá, é porque o cassino já ganhou muitas vezes aqueles milhões. É igual o Mega Sena. E esse negócio de
Boa tarde, meu povo. Deixa eu ligar a luz aqui, né? Boa tarde, meu povo. Deixa eu ligar a luz aqui, né? Nossa senhora, deu eco aqui. Boa tarde pra vocês, meu povo. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Olha só, perguntaram aqui dos vídeos gravados, gente. Eu sou tão noob no Twitch, mas tão noob, que eu simplesmente não sabia gravar. E agora sim, assim, a partir de hoje, os vídeos vão ficar gravados. Eu perdi os vídeos todos. Eu perdi GeoGuessr que eu fiz ontem. Perdi tudo, perdi tudo. E agora vai ficar salvo, e parece que fica salvo só 14 dias e depois some automaticamente, não é tipo o YouTube, não. Mas, de qualquer jeito, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Mais um giro bem rapidinho de notícias para todos vocês. Aprendi também, tá? Porque eu faço meu para casa. Eu aprendi a compartilhar com vocês e estou colocando aqui para vocês nesse exato momento, tá? Então, tá aqui, olha. Esse é o link do Notion. E aí vocês vão poder acompanhar para quem quiser. Tem gente que gosta do link, tá? E só de antemão já pedi para vocês seguirem aqui o canal, porque isso faz muita diferença para a gente, beleza? Hoje, muito prazer, dia 23 de abril de 2021, e como todos os dias, ontem, né, mas isso já virou uma prática, como todos os dias nós fazemos aqui, nós temos a efeméride. A efeméride do dia é hoje ser o dia de São Jorge, então é interessante isso. E aqui, olha, o Amaro Valentim falando, pode subir no YouTube depois, pois é. Eu acho que eu vou deixar lá no YouTube depois e eu deixo lá num banco de imagem, no banco de vídeos, tá? E aí, vamos lá. Pô, a galera dando spoiler. Olha aqui, ó. Para mim, só aparece 1080p, daí fica travando, tem como liberar as qualidades mais baixas? Ó, o Ito Bezerra, eu não sei, tá? Tá aqui, ó. Eu acho que eu tenho que ser, quando eu passar de noob para ok para Twitch, eu devo conseguir. E aqui, ó, é dia do São Jorge, viu, gente? Não é dia do Salve Jorge, mas olha só, o aniversário de morte dele em 303 depois de Cristo, nascimento 275. Tá? Inclusive para quem é corintiano e gosta muito de São Jorge, né? Ele é o padroeiro do Corinthians. Além disso, tá? Hoje é o Dia Nacional do Choro. Ó, que beleza, gente. Eu não sei se vocês gostam de chorinho, tá? Mas o vídeo está disponível, é só no YouTube que pode assistir. Mas olha isso. Isso é música de verdade. Isso aqui, meus caros. Isso é maravilhoso, pelo amor de Deus. Falando nisso, gente, como eu não sei mexer direito na Twitch, vocês sabem se tem problema com direito autoral de música, alguma coisa assim? Eles vão me expulsar por causa disso? E hoje sextou, vamos de choro, porque afinal de contas, chorinho é maravilhoso e o choro é livre. Tá? Grande seu Osmil que tá aqui. Boa tarde, seu Osmil. Seu Osmil, gosta de chorinho? Gosta? Chorinho é maravilhoso. E aí, se você olhar aqui, olha só que interessante. Dá problema sim, alguém me falou. Dá problema sim. Então, vou dar uma reduzida, né? Tem problemas, tipo o YouTube. Então, vou reduzir isso, tá? O Jaime disse que é mais de boa que o YouTube. Beleza, então isso é legal. E o Felipe, você não sabe o tanto que eu também tô com saudade de um barzinho só com chorinho. Ó, isso é maravilhoso. Santo Deus. Mas... olha, ontem estava tendo uma live com o Hamilton de Holanda e João Nascimento sobre bandolim e chorinho. Nossa senhora, você tá de sacanagem. Pelo amor de santo Deus. E aqui, ó, hoje também é aniversário de morte. Tá? Tem algum sinônimo de aniversário de morte, gente? Alguém sabe algum sinônimo? Eu fiquei viajando nisso hoje. Alguém sabe se tem algum sinônimo? Tipo, aniversário fica esquisito. Eu nunca gostei de chamar aniversário de morte, mas... enfim, aniversário de morte do William Shakespeare. Tá? E, além disso, também é aniversário de nascimento... não, hoje é aniversário de nascimento do William Shakespeare. E aniversário de nascimento do Pixinguinha.
Pixinguinha mortenisário, não. É aniversário de nascimento dele, eu que viajei. Olha só, o Pixinguinha, todos vocês conhecem, tá? Eita, nossa senhora. O Pixinguinha morreu em 1973, mas nasceu no século XIX, nasceu em 1897, tá? Carinhoso, é justamente isso. E hoje, gente, é aniversário de morte do Boris Yeltsin, tá? Para quem não se recorda, o Boris Yeltsin assumiu a Rússia pós-Gorbachev. Gorbachev assinou o esfacelamento da União Soviética no dia 25 de dezembro de 1991, e a partir de então, Boris Yeltsin entra no poder. Tem até um gráfico interessante que eu não sei se eu vou achar aqui, tá? Mas vamos digitar aqui, ó, Boris Yeltsin, Gorbachev e depois o Putin, que o Putin ele assume em 99, tá? Aí vamos pegar aqui, ó, economia Rússia, porque esse é bem interessante esse gráfico aqui, olha, tá aqui, ó, mas ó, gráfico péssimo, né? Gráfico pequeno demais. Então, o Gorbachev, caramba, hein? Cadê o gráfico? É um gráfico muito interessante que mostra a economia, tá? A economia da Rússia pós-fim da União Soviética. Aí você tem uma queda abrupta da geração de riquezas da Rússia. E logo depois, assim que o Putin entra no poder, nós temos uma retomada econômica muito expressiva. Então, o Putin, que, salvo engano, ele é eleito em 98 e assume em 99, tá? Vitinho, você já tomou pinga de mutamba aqui do Cerrado Goiano? Olha só, eu já ouvi falar de mutamba, mas eu nunca tomei pinga de mutamba, não. Então, se você quiser, ô Maistonha, manda pra gente aqueles pequenininhos, sabe aquelas garrafinhas pequenininhas? Manda aqui pra casa. Eu pago frete aí, pô. Inclusive, vocês podiam, mandar especiaria, hein? Manda especiaria e eu consumo aqui. Eu faço uma tweet consumindo a especiaria. Imagina, tomando pinga de mutamba. Maravilhoso. Eu tenho até aqui, ó, uma cachaça. Deixa eu ir lá pegar. O Maistonha, calma aí, segura aí. Aqui, ó. A cachaça de Jambu. A danada aqui, ó. Eu sou de Belo Horizonte, eu sou de Minas aqui, ó. Mas essa cachaça aqui é a cachaça de Jambu. Então, quando eu fui lá no Pará, eu fiquei apaixonado pelo Jambu, mas apaixonado mesmo. E acabei comprando uma cachaça de Jambu, tá? Vitor, já viu sobre o cancelamento de ciência desse ano? Já, inclusive, vou preparar um vídeo só sobre isso, tá, ô safada CAI? Já tô roteirizando um vídeo só sobre o cancelamento do censo, beleza? Então, sobre economia, deixa eu ver se eu consigo pegar esse link aqui e postar, viu, ô Calrado? Muito obrigado por você ter enviado esse link aí, ó. É bruto. Vamos ver. Ah, tá. Esse é o link. Só que aqui, olha, a gente tem... Tá vendo? Não tem ele completo, não. Assim, tem o período final de Gorbachev também. Mas aí você observa a queda do PIB, depois a ascensão do PIB com o período Putin. O Medvedev, tá? Para quem não é muito atentado à geopolítica e tudo mais, o Medvedev é um braço direito do Putin. Então é como se fosse a Dilma do Lula, ou enfim, eles foram se alternando no poder ali, tá bom? E aí o Gorbachev é lendário, aparece até no final de Zangief, justamente no Street Fighter 2, se você zera com Zangief, a mina do mapa, que fala diretamente lá do Rio Grande, tá? Deu essa dica pra gente. O segredo da cachaça de Jambu é deixar 8 segundos na boca. É um negócio maravilhoso, Iago, eu concordo com você, é muito, mas muito bom, tá? Senti boca dormente, para quem perguntou. Aqui no Paraná tem cachaça de banana. As ideias chão. Então manda para nós aqui, ué. Cachaça de banana. Então maravilhoso, mas maravilhoso mesmo, tá?
E aqui, Vitinho e Malu desligou a TV. Não tem comparação entre ouvir Vitinho e a Maju. Ai, gente, sensacional, dona Malu. Sensacional. Mas aqui, ó, tirando a... Porque senão vai virar a live do Goró, tá? Ô, Calvado, eu gosto tanto de jambu, arroz com jambu, nossa senhora, pato no tucupi. A comida do Pará, a culinária paraense é a segunda melhor culinária do Brasil. Vocês sabem para qual que ela perde, né? Por motivos óbvios. Mas a segunda melhor culinária do Brasil é a culinária paraense. A primeira não tem jeito, né? A primeira é a culinária de Minas Gerais, tá bom? Então, lá no Terra Negra, para quem falou sobre geografia da comida, ô Iago, a gente tem uma série inteira, tá? Sobre isso. Então, vamos lá no YouTube, Geografia, Comida, Terra Negra. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, olha. A gente tem uma série inteira, só que aí não é comida, né? Geografia, Culinária, Terra Negra. Culinária, Terra Negra. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Olha, são 4 vídeos, beleza? Sobre a culinária brasileira. Então, cozinha amazônica, comida nordestina, história das comidas urbanas e comidas caipiras. Gente, o que o João Marcelo e o Celso estudaram para fazer essas lives não tá no gibi. Eles estudaram muito pesado, tá? O safado é aí. Eu quero ir em breve ao Recôncavo Baiano, tá? De verdade, assim, a culinária, comida nordestina é a delícia, comida nordestina é maravilhosa, a nortenha também, sem dúvida, tá? Mas é porque é difícil comparar com a culinária mineira, né? Porque, vamos combinar, porque é um pouquinho de bairrismo, mas é um pouquinho de certeza, né? Mas aí vamos voltar para cá, antes de eu continuar falando bobagem. Nossa missão do dia aqui é falar um pouco sobre o PIB e o meio ambiente, tá? Tem, não sei se vocês viram aqui, olha, essa publicação do Estadão, tá? Ó, olha só, e o foda de ficar mostrando essas coisas aqui para vocês é que vocês sabem o que eu assisto. Por exemplo, se aparece propaganda, vai aparecer muita propaganda de tênis aqui. Se aparecer propaganda de tênis, aí vocês já sabem que eu estou procurando tênis, que é o que eu estou procurando na atualidade. Ah, aparece propaganda de mochila de hidratação, aí vocês veem que eu estou procurando mochila de hidratação. E apareceu propaganda ali do Soldado Invernal. Eu, diferente do Emílio, vou falar com o seu Osmil e com a dona Malu aqui, o Emílio briga comigo diariamente porque eu gosto dos filmes da Marvel e das séries da Marvel. O Emílio tem raiva dos filmes e séries da Marvel. E a gente tem brigas homéricas sobre isso. Então, mas eu gosto, eu acho divertido, eu acho um bom passatempo. Isso é massa. A ideia é essa, ser um passatempo, tá? Porque o Emílio não, Emílio tem um coração muito duro, tá? Ele não gosta disso aí, ele tem um coração muito duro, não gosta dos filmes da Marvel, não, tá? Vamos lá. Não gosta, mas respeita. A ideia é essa. Vamos lá. Olha aqui, ó. Essa publicação é interessante, deixa eu ver se eu consigo colocá-la aqui, ó, na tela para vocês. Beleza. Então, massa. De acordo com essa projeção, nós temos um potencial de perda de 20%, de até 20% do PIB mundial, tá? E, no caso da China, até um quarto do seu PIB, tá? Em relação a essas questões todas. Recentemente, no Café com o Quê, do Blablalogia, nas quintas à noite, Café com o Quê, o Ruas, o Pirula e o Emílio entrevistaram um professor de climatologia sensacional, excelente, e eles estavam comentando sobre os países que serão menos afetados pelas mudanças climáticas, por exemplo, como Nova Zelândia, como Canadá e por aí vai, tá? Então, por esse aspecto, é bem interessante a gente pensar que alguns países vão ter maiores problemas quando comparados com outros. E aí, a China é um país que vai sofrer bastante com isso, principalmente porque a economia chinesa está muito concentrada em uma fatia menor do seu território. Se você observar, a porção oriental do território chinês é a porção mais densamente povoada, tá? Por isso já tem a terrinha aqui no Canadá, pois é, e aí você faz inveja em todo mundo,
Eu mal tô tendo a terrinha aqui em Belo Horizonte e região metropolitana, e você tá aí no Canadá. Aqui, ó, o Ragnar Lofbrock tá falando que essa live foi excelente, e foi mesmo, foi uma live excelente, excepcional. Então, por essa prerrogativa aqui, por que eu trouxe essa notícia? Que não tem muita coisa, porque eu não trouxe o artigo original, tá? Eu só trouxe essa notícia para a gente refletir que os impactos ambientais não estão associados aos impactos econômicos e também, evidentemente, os problemas sociais e os problemas de saúde pública também não estão dissociados. Então, sem nenhum tipo de ação climática, como a gente viu ontem, o governo federal mentindo em relação a essas ações climáticas, a gente, de fato, não vai conseguir promover esforços sociais mais dignos, promover uma equidade social mais justa, e dessa forma, a questão ambiental se transforma em uma agenda necessária. A questão ambiental não é uma agenda exclusivista, não é uma agenda que tem que ser praticada por apenas alguns países ou pelos países que mais poluem, tá? Pelo amor de santo Deus. A questão ambiental tem que ser entendida como algo muito mais complexo e muito mais abrangente do que apenas, tá, um Tchilelê Che Guevara querendo abraçar uma árvore e querer proteger as borboletas do Afeganistão. Então, quando você fala que você tem, tá, prioridade na pauta ambiental na sua agenda política, não é porque você está querendo abraçar uma baleia ou abraçar uma árvore. É porque, de fato, você está querendo proteger a sua economia, você está querendo proteger a sociedade, você está querendo evitar que novos transtornos e novas pandemias surjam, tá bom? Então, não é uma missão da galera da Fafiche, da galera do DA de Geografia, do DA de História, da galera de Humanas, da galera que gosta de um toque jovem. Não é isso, tá? A agenda ambiental tem que ser estudada pelas ciências econômicas. A Beatriz tem que fazer um episódio especial nas sextas-feiras com o Emílio sobre a necessidade de preservarmos o ecossistema, tá bom? Então, é muito importante associarmos preservação ambiental de desenvolvimento econômico hoje, tá? Até porque tem um termo antigo para a gente falar sobre isso, que é muito simples, desenvolvimento sustentável, tá bom? Fazer minha arte na praia, abraçando, justamente isso, não é, Bianca? Tá? Os seus faficheiros. Mas em contrapartida aqui, ó, deixa eu ler aqui o Iago, é importante procurar entender a recente pandemia como a sindemia. Pô, muito legal, concordo, viu, Iago? E além disso, em contrapartida, os invernos estão ficando piores e a gente já teve tornado aqui por onde mora, coisa que nunca tinha acontecido. Lembrando, viu, Surturielro, tornados do Brasil são fenômenos constantes, são fenômenos comuns. Talvez não tenha sido na sua cidade, eu entendo plenamente, perfeitamente. Mas é sempre importante lembrar, porque tem algumas pessoas que, de fato, não acreditam que tornados sejam frequentes no Brasil. Tornados são muito frequentes. O que a gente tem é uma dificuldade maior de observar isso em relação aos furacões. Então, os furacões do Brasil são menos frequentes, tá bom? E aí, vamos lá. No caso dessa revista aqui que eu trouxe para vocês, tá? É a revista Time, com uma pergunta bem interessante. Olha só. Biden quer um acordo com o presidente de extrema-direita do Brasil para proteger a Amazônia. Mas Bolsonaro é confiável? Então, eu já falei isso ontem com vocês, e muita gente ontem, muita gente me mandou mensagem perguntando o seguinte: Vitinho do céu, eu estou desesperado, porque o Bolsonaro mentiu na cara dura ali. E eu falei, gente, se nós sabemos, pode ficar tranquilo que todos sabem. Então, todos sabem que o tamanho da pataquada que o Bolsonaro cometeu ontem, pode ficar despreocupado em relação a isso. Tá? E a diplomacia brasileira já estava manchada o suficiente, e não foi o episódio de ontem que vai fazer com que a nossa diplomacia fique manchada, não. Pode ter certeza disso, e o mundo entende que o Bolsonaro não é confiável sobre esses aspectos, tá bom? Então pode ficar sossegado em relação a isso. Uma outra notícia que eu queria trazer, que eu gostei do fundo do meu coração, até porque eu tenho, de fato, tá, esse país com grande apreço, que é o Estado de Israel,
é interessante a gente colocar aqui que foi o primeiro dia em Israel, em 10 meses, que eles não tiveram mortes por Covid-19. Então, isso é uma vitória da ciência, isso é uma vitória do Estado de Israel, isso é uma vitória do Bibi Netanyahu, e isso é uma vitória das comunidades judaico-ortodoxas também. E aí eu vou explicar um pouquinho do porquê de falar com esse tom, tá? Olha só. Primeiro, é uma vitória da ciência, é uma vitória do Estado de Israel, legal, tá? Vitinho, o lê deles não terem vacinado os palestinos, como tá isso lá? Ô, Iago, eu tô preparando para quarta-feira que vem, no Blablalogia, na quarta-feira, 13 horas, tá? Na live do Blá, para a gente falar só sobre isso. Conversando com os meus amigos que são guias lá e que são donos de agência de turismo lá e que trabalham lá, que moram lá, que nasceram lá, eles me expuseram a questão que é bem interessante, assim, que eles vacinaram os palestinos que trabalham dentro do Estado de Israel, mas, de fato, essa situação das premissas que eles deveriam vacinar os palestinos é bastante complicada, é bastante complexa, e aí eu vou trazer na quarta-feira que vem, 13 horas, tudo isso detalhado, tá? Porque, de fato, não é obrigação deles vacinarem, eu acho obrigação moral, eu estou com a maior parte das pessoas que aqui estão, tá? Que eu acho que é uma baita obrigação moral. Então, eu fui 5 vezes na minha vida no Estado de Israel, e trabalho como guia lá, assim, em pouco tempo, eu vou voltar para lá, assim, em dezembro e janeiro, tem 2 grupos para eu levar para lá como guia. Então, quando você sai de Israel e entra na Palestina, você identifica imediatamente o tamanho do problema, mas o tamanho do problema mesmo. Então, eles têm obrigação moral, ao meu ver, de vacinar todos os palestinos, porque eles têm condição suficiente para isso, porque eles têm responsabilidade por parte daquela pobreza da população palestina, eles têm responsabilidade por tudo isso, tá? E a Raquel perguntando como faço para ir com você como guia. Eu sempre coloco lá no Instagram os grupos que estão saindo, porque hoje em Israel você só pode ir se tiver em grupo, você não pode ir sozinho, tá? Então só pode ir com guia autorizado, com agência autorizada, e aí eu levo todo mundo. Mas eu sempre coloco lá, dezembro e janeiro tem grupo para Israel, e aí você vai precisar estar vacinada, só isso, tá bom? E só. E aí vai ser super tranquilo, tá bom? A gente é só me seguir lá no Instagram, que eu sempre publico lá. Mas aí na quarta-feira eu vou dar todos os detalhes bonitinhos. Isso aqui, como eu disse, vai ficar para 2022. Pois é, dependendo da sua idade, do seu ramo de atuação, vai ficar só para 2022 mesmo. É complicado. Só isso foi nesse sentido, né? Mas olha só, sobre a questão da vacinação, parabéns, Estado de Israel, pô, legal. Os caras compraram vacina por um preço muito mais alto do que o normal, tá bom? Então, eles se anteciparam na compra da vacina, compraram a um preço muito alto e definitivamente conseguiram vacinar sua população. Essa semana eles anunciaram, a partir do ministro da Saúde e do ministro do Turismo, que todo mundo vai poder andar sem máscara nas ruas já. Então, isso é algo incrível, algo fantástico, tá? Então, em boa parte dos estabelecimentos comerciais, você vai poder usar a máscara mais simples de todas. Então, não precisa ficar usando PFF2, N95 e por aí vai, tá? Então, Edu, acabei de descobrir uma nova meta, ir para Israel como time. Israel, Jordânia é incrível, Jordânia é maravilhosa, conhecer o grande tesouro. Além disso, conhecer também todo o Estado de Israel, Palestina e também agora Turquia e Grécia, tá? Além do Egito e Jordânia, Turquia e Grécia. Muito legal, tá? Muito legal. E aí eu levo todo mundo para esses lugares todos. Mas aí, por que eu falei que é uma vitória do Benjamin Netanyahu? O Benjamin Netanyahu, gente, é um estadista. Então, o Benjamin Netanyahu, ele é um monstro político, um dos maiores políticos que já pisou na história recente da humanidade. É incrível, mas é incrível
mesmo. Uma vez eu estava lá em Israel e é a época que estava tendo a discussão entre o Benny Gantz e o Bibi Netanyahu, que é a época das eleições. E ele tem muito apoio popular, porque apesar de várias ressalvas que a população possa fazer ao Benjamin Netanyahu, ele é uma liderança muito forte. E ele comprovou que é uma liderança muito forte no combate à pandemia. Então fez diversos anúncios na televisão, inclusive vários deles super engraçados, super legais, falando para a população ir vacinar, falando da importância das máscaras, então apoiando a ciência. Ele é um líder muito importante para a população. E outra, o auxílio que ele deu, o suporte que ele deu, é um suporte financeiramente interessante para a população. Porque diferente aqui do Brasil, nós não tivemos um lockdown como o Israel fez. Então, o lockdown de Israel era o seguinte: você vai passar 2, 3 meses a 500 metros da sua casa. Você não pode caminhar mais do que a 500 metros da sua casa. Então, é um outro patamar. Mas todo mundo estava o quê? Estava com assistência do Estado. Então, todo mundo estava em casa com assistência do Estado. E aí, recentemente, eu começo a ver todo mundo, se não pode receber turista, quem trabalha com turismo, ok. Então, eles estão recebendo assistência do Estado, mas estão lá, estão nas ruas já. Tá super massa. A partir do dia 23 desse mês, eles vão poder receber grupos de turistas novamente, que é uma das bases mais importantes da economia do Estado de Israel, tá bom? Então, é isso que o Estado de Israel teve de muito positivo e o que o Bibi Netanyahu também teve de muito positivo. Aí ele está dando um golpe lá no Benny Gantz, que um dia eu explico isso lá no Blablalogia para vocês. Aqui eu queria focar numa outra coisa. Israel foi um exemplo interessante também para uma outra coisa. Olha só, o Netanyahu, deixa eu ler isso aqui. O Netanyahu pode ser colocado como ultradireita na nossa noção de direita? Não acredito, viu? Eu acredito que ele seja mais colocado como um político de direita. Não sei se ultradireita, porque apesar de ser nacionalista, são poucos os candidatos à presidência, a primeiro-ministro Israel, que não são nacionalistas de forma ferrenha. Tá? Vai ser muito difícil encontrar um. Então, no que a gente considera como noção de extrema-direita, de ultradireita, o Bolsonaro ele aperta muito mais, ele puxa muito, tensiona muito mais essa corda do que o Bibi Netanyahu. Apesar de o Bibi Netanyahu ter diversas atitudes que possam ser interpretadas como mais voltadas ao ultranacionalismo, por exemplo. Tá? Isso é uma discussão muito legal, muito legal. E aí, o outro é o Benny Gantz, tá bom? Ele realmente deu um golpe no Benny Gantz, ele passou a perna. O Benny Gantz não é um político com a mesma habilidade, com a mesma capacidade retórica que o Bibi Netanyahu, em hipótese alguma, está longe de ser, tá? Mas aí, voltando aqui, Israel é um outro exemplo legal do seguinte: conseguiu vencer o negacionismo. Ô, Vitinho, mas por que você fala isso? No início da pandemia, eu estava fazendo lives diárias no meu Instagram. E aí eu estava nessas lives diárias, eu comentei sobre... gente, não pode escrever Felipe não, gente, é Felipe. Ele fica bravo, ele fica puto mesmo, porque o Felipe, de acordo com o Felipe é original. E o Felipe é a tradução, tá bom? O grande lance é o seguinte, gente. O Estado de Israel conseguiu superar o negacionismo e as comunidades mais ortodoxas do Estado de Israel. O ministro da Saúde do Estado de Israel era um judeu ultra-ortodoxo chamado Yaakov Litzman. Esse camarada, esse judeu ultra-ortodoxo, vem com um pacote, né, do judeu ultra-ortodoxo. Eles são uma sociedade extremamente fechada e, de acordo com ele, logo depois, tá, que se iniciasse o período de Páscoa, Jesus voltaria para salvar o Estado de Israel
da pandemia, tá? Então, seria uma premissa para Jesus voltar e salvar o Estado de Israel de uma pandemia. Era essa a solução do Yaakov Litzman para a pandemia da Covid-19, beleza? Então, o Yaakov Litzman foi afastado, ele pegou Covid, teve que trabalhar de home office, pela primeira vez na vida, teve que trabalhar com computador, com celular, porque os judeus ortodoxos tradicionalmente não fazem uso disso, e o ministro da saúde deles era um negacionista extremo, um psicopata religioso, tá? Lembrando, deixa eu mudar esse termo, tá? Eu fui fui um juiz negativo muito ruim de falar. Ele era um judeu ultra-ortodoxo. Como judeu ultra-ortodoxo, as premissas que ele segue não são as mesmas premissas que a saúde pública e a ciência devem seguir. Tá bom? Deixa eu refiz a minha frase, porque psicopata religioso é uma frase muito feia da minha parte, tá? Então, existem judeus ultra-ortodoxos, mas o que eu acredito é que o judeu ultra-ortodoxo não é compatível com o cargo de ministro da saúde de um país, tá? O ministro da saúde tem que se preocupar com saúde pública. Inclusive, isso é um aviso direto, tá? Para o Queiroga. Por que é um aviso direto para o Queiroga? Por causa disso, tá? Então, o Queiroga, aqui ó, Luísa Caires, o Queiroga deu uma entrevista, acabou de colocar isso aqui, olha, o presidente é um excelente comunicador e tem maneira própria de se comunicar com a população brasileira, ele é excelente comunicador. O presidente é o maior ativo do enfrentamento à pandemia da Covid-19. Então, esse é o nosso ministro da Saúde, tá? Então, é muito triste imaginar que sempre no fundo do poço tem um alçapão, beleza? E aí, tirando isso, fica de positivo para a gente, tá? O Estado de Israel e a sua ele enfrenta a sociedade em favor do vírus, é isso mesmo, muito bom. Bom, mas olha só, voltando para cá, nós temos o seguinte, tá? Além dessa análise aqui, eu queria trazer para vocês o que não deu para falar no dia de ontem, que foi esse relatório, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui o relatório que eu queria mostrar na semana passada, no dia ontem, semana passada. Aqui, ó. Deixa eu colocar o PDF para vocês. Onde está o PDF? Achei. Pronto. Então, tá aqui, ó. Na tela da Atena, na tela. Então, esse aqui, ao vivo, edição ao vivo aqui, ó, é o PDF. Então, maravilha. Tá? Vamos ler comigo aqui alguns gráficos interessantes do PDF, tá? Olha só. Primeiro é o que eu já mostrei ontem, né? Mostrei ontem para vocês. Só que isso aqui é muito interessante, tá? Então, essa análise aqui é uma análise é um panorama geral das emissões brasileiras, como vocês podem observar. Acho que faltou a conclusão sobre o ministro da Saúde. Ah, tá. Osmil, o que aconteceu sobre o ministro da Saúde, voltando lá à situação do ministro da Saúde? O que aconteceu foi um negócio muito interessante, assim, porque eles afastaram o Yaakov Litzman, ele pegou Covid 2 vezes, salvo engano, e o novo ministro da Saúde do Estado de Israel é um defensor das políticas públicas de vacinação. Então, por isso que eu falei que é algo positivo e é interessante para o Estado de Israel, que eles conseguiram vencer o negacionismo científico, eles conseguiram substituir o ministro da Saúde, que foi cercado de inúmeras polêmicas quando iniciou a pandemia, iniciaram todos os problemas no Estado de Israel, e o Benjamin Netanyahu teve um momento de lucidez, tá, que é uma característica grande dele, então foi muito inteligente e percebeu que não seria esse o caminho. Então, aqui nós temos o contrário, infelizmente, tá, os nossos ministros da Saúde que tentaram minimamente fazer alguma coisa digna, apesar de minhas ressalvas sobre eles, tá, sobre o Mandetta e o Taish, quando eles tentaram, eles não podiam demitir o presidente. Né? Então, infelizmente, é essa discrepância. E por que eu falei que a comunidade ortodoxa saiu ganhando? Tá? Que
Se alguém lembra disso, eu falei que o Bibi Netanyahu saiu ganhando, comunidade ortodoxa também. Muito próximo a Tel Aviv, no caminho para Haifa, tem uma comunidade, tipo um Alphaville, da comunidade do judaico-ortodoxa. E em Jerusalém também, muito forte. Então tem um bairro para os judeus ortodoxos, um bairro separado, caminhando por Jerusalém, você vai ver um bairro totalmente separado, tá? Com a maior parte da população sendo judia ortodoxa, e também nessa cidade, tá? Nesse pequeno vilarejo que fica próximo a Tel Aviv. E aí, como esses ambientes e essas populações judaico-ortodoxas não respeitavam o distanciamento social, o fechamento de sinagogas, como, tá, previa a ciência, elas foram muito mais afetadas com a Covid-19. Os primeiros surtos de Covid-19 em Israel foram em 2 setores. O primeiro setor foi o setor educacional, foram escolas, quando eles reabriram escolas, e aí tiveram surtos, e o segundo setor era o setor da comunidade judaico-ortodoxa. Eles foram vacinados. Então, Israel rodou, com caravanas vacinando a sua população. Então, os judeus ortodoxos foram vacinados. Então, os judeus ortodoxos saíram ganhando, porque se eles seguissem os seus ritos, se eles seguissem as suas práticas, eles acabariam morrendo em um volume assustadoramente grande. Então, eles saíram ganhando porque a ciência deu sobrevida para essa sociedade, tá? O único grupo brasileiro que foi fazer turismo em Israel foi aquela comitiva grotesca, foi o Eduardo Bananinha, não foi? Eduardo Bananinha, o Paulo Preto, não foi? O Eduardo Bananinha, Paulo Preto, Ernesto, que pagou aquela gafe lá por estar sem máscara. Os ultra-ortodoxos são, em sua maioria, grupos economicamente privilegiados em Israel? Sim. Você saberia me dizer se estratos mais ricos da sociedade israelense? Sim, são grupos privilegiados na sociedade israelense. Qual a fonte de renda desse grupo sectário? Eles têm... Rico nasce rico, viu, Iago? A começar daí. Então, e boa parte da fonte de renda deles vem de loteamentos, vem de setor de comércio. Então, são donos históricos de comércio e terra, e aí eles nasceram ricos, e eles casam entre si também. Eles nunca vão, um judeu ortodoxo, ultra-ortodoxo, nunca vai casar com um imigrante palestino, eventualmente, ou com um muçulmano lá na região, coisa que acontece com outras comunidades. Então, você pode ser um judeu e se casar com a muçulmana, ou vice-versa, e por aí vai, tá? Hélio Negão, não foi Paulo Preto, é Hélio Negão e Bananinha, isso mesmo. Foi lá que teve um evento religioso que roteou o Covid no início da pandemia. Lá as sinagogas permaneceram abertas durante muito tempo, e isso contribuiu muito, tá? A qualidade está muito alta. Eu não sei abaixar a qualidade, o Sidolfos, mas pelo que falaram aqui no chat, daqui a pouco eu vou conseguir abaixar a qualidade, tá? Se todo mundo curtir, se todo mundo compartilhar, eu vou conseguir abaixar a qualidade, tá? Foi guia deles, eles não chegam nem perto de mim, né? Eles têm raiva de mim lá, e aí raiva absurda, fonte de renda igual herança, justamente, eles nasceram ricos, e é muito doido, assim, nossa, passar um Shabá com eles lá, é maluco, que experiência do caramba, assim, viver um Shabá com comunidades judaicas, assim, é muito legal, e com os judeus ortodoxos a gente nunca vai viver, porque eles não vão aceitar, né, que eu passe um Shabá com eles, mas é interessante, tá? E aí, já resolvida a pane, beleza? Então, vamos voltar lá agora sim para o PDF, tá? Vamos voltar agora lá para o PDF, e tá aqui. Aqui nós temos uma mudança, tá? Não, o guia da... Não, o guia da comitiva brasileira, nossa senhora! Jamais, bicho, eles podiam pagar que eu não aceitava, de verdade. Eu tenho tanta raiva da família Bolsonaro que eu não tô sendo hipócrita, tá? Não aceitaria mesmo, tá? Gente, ai, gente, vocês estão demais, muito comédia. O Ragnar, eu não sou judeu, eu sou um cristão primitivo desigrejado. É dessa forma que eu me sinto, que eu me vejo, tá? É um cristão primitivo desigrejado.
Agora, olha só mostrar aqui para vocês, tá? Sobre o panorama das emissões brasileiras e a participação do agronegócio em geral. Então, você tem aqui uma redução da participação das emissões de energia, com 19%, e um aumento das participações no uso da terra. Isso indica que, de 2018 para 2019, nós temos aqui um aumento dos níveis de desmatamento, tá? Então, contribuindo, evidentemente, para o aumento das emissões. Outros gráficos interessantes são esses aqui, olha, tá? Que mostram um histórico do nosso país. E aí eu queria destacar para vocês algumas coisas, que são algumas coisas interessantes em relação às emissões. Você vira para mim e fala assim, nossa, Vitinho, desde 1990, então, tá? Você fala hebraico? Ô Ito, não falo hebraico, eu tentei aprender, mas é bastante complicado. Eu falo o básico só para cumprimentar, só para agradecer, tá? Só o Boker Tov básico, só o Shabbat Shalom, tá? Só o Lehem, mas só o necessário. Agora, lá em Israel, todo mundo fala inglês. Então, tirando algumas comunidades muito pequenas. Então, eu já fui gravar com Terra Negra lá, que foi a primeira vez que eu fui, e aí a gente foi numa região que fica muito próxima à faixa de Gaza, do lado, muito próxima, literalmente do lado da faixa de Gaza. E aí, lá eles só falavam hebraico, lá eu passei um aperto, tá? Mas, em geral, todo israelense fala inglês. Os caras são muito bons. E aí, olha só, você vira para mim e fala assim, Vitinho, então não tem problema, a agropecuária sempre dominou as emissões do nosso país. Mas aqui tem diversos detalhes que a gente tem que levar em consideração. Na década de 90, técnicas produtivas predominantes era a aração do solo. Plantio direto era muito menos utilizado. Então, o plantio direto reduz bastante os níveis de emissão da prática agrícola. Além disso, a gente tem aqui uma observação interessante. Já na década de 90, a participação das emissões de energia são menores. Isso por quê? Porque até a década de 40, a participação da produção de energia era alta em relação às emissões, porque o Brasil era um país dependente de lenha, tá? Muito dependente de lenha. Então, é por isso que a gente observou uma redução da participação da energia e um aumento da participação da agropecuária. Mas olha o que a gente consegue fazer com redução da participação agropecuária nessa história toda. A gente consegue diminuir bastante. Então, é um potencial incrível isso aqui. Então, de 2010 a 2019, essa análise também é muito interessante. Só respondendo aqui o Ragnar Lofbrock, tá? Fala-se muito russo lá, bem fácil de aprender também. É muito russo, principalmente por causa das comunidades que vieram, salvo engano, são Askenazim. E aí os Askenazim que foram lá para Israel juntamente com o evento do sionismo, tá bom? E aí tem muita gente falando russo. Mas aí voltando aqui, olha, as mudanças de uso da terra, que são o avanço do desmatamento, degradação ambiental, vem justamente para evidenciar isso, tá? Alguns gráficos que são legais seriam isso aqui, olha, emissões per capita líquida, emissões per capita bruta e emissões per capita do mundo. Então, olha só, pensando em emissão per capita, a gente sempre tem que pensar em emissão per capita líquida, né? Por quê? Porque se você pensar na emissão per capita bruta, o Brasil até que não está diferente do mundo, não. Mas quando você pensa nessas emissões per capita aqui, a gente tem uma projeção de aumento. Mas onde eu quero chegar e o que eu quero trazer aqui para vocês? Isso, ó. Qual período a gente observou uma redução das emissões per capita, tanto bruta quanto líquida no Brasil? Justamente o período de 2003 até 2010. Então, nós realmente temos algo muito interessante a refletir sobre isso.
tá? Como o próprio Iago falou aqui, gás de cozinha com preço muito alto, energia elétrica inviável e privatizada até o osso. A população vai voltar a usar lenha para tudo. Isso aconteceu, Iago, no continente africano, muito, tá? Vem acontecendo no continente africano de forma muito explícita, tá? E, além disso, vem acontecendo no Brasil. Recentemente, na expedição Caatinga que a gente fez, e está lá no canal do YouTube do Terra Negra, nessa expedição, a gente conversou com muita gente que teve acesso a gás há 4, 5 anos. Foi ter acesso a gás em 2010, em 2011, 2012. A galera ainda usava lenha para muita coisa. A lenha foi a base da matriz energética brasileira e nordestina durante muito tempo no século XX, mas muito tempo mesmo, tá? Então, salvo engano, na década de 70 tivemos esse problema das pessoas voltarem para a lenha. Sempre que a gente tem problemas em relação à flutuação do preço de commodities e de combustíveis fósseis, a população volta para a lenha, que é o caminho mais natural das coisas. Eu falei disso em uma live lá no Terra Negra também, sobre os impactos ambientais da Covid-19. E aí eu mostrei que isso gera um impacto social gravíssimo mesmo. Tá? Aquele programa Luz para Todos em Minas foi ser concluído e ainda parcialmente quase nos anos 2010. Isso porque Minas Gerais é um estado muito privilegiado economicamente, ao longo da história, em termos de investimento. Você imagina o sertão nordestino, sabe? Então, assim, andar pelo sertão nordestino é um susto, assim. É um choque de realidades, é assustador. Da mesma forma que aqui a gente tem em Minas Gerais uma porção, que é a porção setentrional do estado, que é a região do Vale de Jequitinhonha e Vale do Mucuri. Passar pelo Vale de Jequitinhonha e passar pelo Vale do Mucuri, você dá uma travada, tá, gente? Você dá uma travada, mas dá uma travada mesmo, beleza? Então, é algo pesado. Mas aí, voltando para cá, alguém tinha perguntado sobre líquido e bruta, né? Salvo engano, o líquido e bruta é o que você lançou e o que você lançou menos o que você absorveu, o que o país absorveu, tá bom? Não, em viagens no Brasil, não sou guia, porque a empresa lá, que é de um amigo meu, que me contrata, ela trabalha só nesses países aí. Ela é especialista lá em Israel, por isso que eu vou muito para lá, tá? Além disso, tem isso aqui é maravilhoso. Lembrando aqui do Joy Jimenez, ou Joy Jimenez, né? Então, não sei como é que pronuncia, se é Jimenez ou Jimenez. Então, do Joy Jimenez, a gente tem isso aqui, olha. A fermentação entérica, isso aqui com emissões de gás do efeito estufa. O que seria essa fermentação entérica, tá? Essas emissões de gases estufa vindo de fermentação entérica. Isso aqui, gente, é a eructação bovina e a flatulência bovina. Então, a digestão do rebanho bovino. E aí você identifica nitidamente que nós temos o famoso peido do boi. A eructação é o arroto do boi, tá bom? E a flatulência é o peido do boi. Então, salvo engano, a eructação bovina é mais representativa nesse aspecto do que a flatulência bovina, tá bom? A Jimenez de Gilete brasileira mesmo. Então, Jimenez. Tá aí, o Jimenez. Além da participação da eructação, nós temos um destaque aqui para manejo de dejetos de animais. Esse manejo, nas quintas-feiras, como é que chama a convidada do Emílio nas quintas-feiras? Eu sempre esqueço o nome dela. É Andréia, na quinta-feira, que fala bastante sobre bioenergia. Eu esqueço o nome dela, lembra para mim aí. Carol, beleza. A Carol já falou com vocês sobre a bioenergia e a utilização de biomassa, a produção do biogás, então os dejetos de animais, principalmente as fezes da suinocultura, tá bom? Que você pode coletar o biogás oriundo justamente disso, mas parte do que não é coletado é lançado para a atmosfera.
Além disso, você tem solos manejados e todas as técnicas de produção, e aí entra aração e emissão natural desses solos manejados. A risicultura, muito expressiva quando você observa o Rio Grande do Sul, tá bom? Então, a risicultura muito expressiva no Rio Grande do Sul e a queima de resíduos agrícolas. A Carol também já comentou sobre isso, tá? Porque com certeza já comentou sobre a queima direta, tá? De resíduos agrícolas, como a palha do milho, casca do arroz e por aí vai, tá bom? Faz corte dessa live e depois fico tentando explicar a pessoas porque gado é ruim para a crise climática e não acreditam. Pois é assustador. E Carol, ó, Viviane, nossa senhora, te chamei de Carol, de Viviane, agora acertei, né? O Viviane PSS. Seguinte, além disso, porque aqui tá só a fermentação entérica, só o que tá de verde aqui, tá bom? Mas o gado tem que comer? Tem. Então, o que ele come tá onde? O que ele come tá aqui também. Então, em relação à produção geral de carne a partir do gado de corte, nós temos um problema grave, não só pela fermentação entérica, como também pelos solos manejados. Porque aqui entra desmatamento, aqui entra manejo de solo, aqui entra tudo. Então, aqui entra a produção de soja para produção de ração animal, para atender essa população, esse rebanho bovino, beleza? Vamos lá. Existem mesmo muito mais bois do que devido? Se o ser humano não fosse tão predatório, nós teríamos grandes quantidades de animais naturalmente? Olha só, definitivamente a gente tem mais boi do que gente, o Ragnar Lothbrok. Eu acho muito difícil que a gente tivesse uma fatia desse rebanho bovino no mundo se fosse só na natureza. Tá? Então, muito difícil de acontecer. Hoje no Brasil a gente tem mais boi que gente, então como é que é? Não teríamos mais de 210 milhões de cabeças de gado na natureza aqui no Brasil, em hipótese alguma, né? Não fazia arroz, a ideia é que arroz poluía tanto assim, inclusive só fazia um jabá, que é o momento jabá absurdo, tá? Momento jabá absurdo. Aqui, ó. Risicultura, terra negra. Nós fomos lá, aqui, ó, risicultura no Brasil, tá bom? A gente foi lá na margem esquerda do Rio Uruguai, tá? Na margem esquerda do Rio Uruguai, e a gente foi gravar isso lá, próximo não é próximo a Uruguaiana, não, São Borja, terra de Getúlio Vargas, gente. São Borja. A gente foi lá na porta da fábrica da Prato Fino. Ô, gente, vocês já tiveram, aqui, ó, essa é a produção de arroz lá do sul do Brasil, ó. Já tiveram na frente de uma fábrica de arroz? É um negócio, assim, essa fábrica da Prato Fino, lá em São Borja, é um negócio gostoso, mas gostoso de um tanto. O cheiro é um dos melhores cheiros que eu já senti na vida. Então, e de onde vem aí, para quem não faz ideia da poluição do arroz, o arroz, o tipo, ó, caiu até, veio bem a calhar, olha só, o tipo de produção que é muito característico na produção de arroz é em ambientes alagados, tá bom? Então, se é característico em ambientes alagados, a gente tem uma alta taxa de emissão de metano, tá? A plantação, mas a fábrica de arroz não fede não, viu, Andréia? Olha aqui, ó. Então, no caso do arroz, mais do que uma outra monocultura. Legal você ter citado isso, Larraga, que é o seguinte, como o arroz é produzido em ambientes alagados, você tem muita emissão de metano, de matéria orgânica em decomposição. E isso é responsável por emissão de metano direto para a atmosfera. Então, acaba que nós temos a produção de arroz muito significativa. Se você olhar no Rio Grande do Sul, eventualmente no Rio Grande do Sul, é a segunda ou a terceira principal fonte de emissão de gases do efeito estufa, tá bom? Quando vai jogar geogasser,
Eu tô jogando GeoGuessr, agora eu vou jogar GeoGuessr quase todo dia. Sim, quando eu tiver um tempinho entre uma gravação de aula ou outra, eu vou jogar GeoGuessr e o Emílio, semana que vem, vai jogar comigo. Emílio, Slow, a Ju Matemaníaca, tá? E vou ver quando o Pirula tiver tempo, quando o Ruas tiver tempo, e aí nós vamos jogar GeoGuessr. E um dia, se Deus quiser, eu vou jogar com quem? Com o Deus do GeoGuessr. Quem é o Deus do GeoGuessr no Brasil? Quem é o grande geoguesseiro no Brasil? Ele, o homem mais espetacular do GeoGuessr mundial, não é o Leon, é o Cid. O Cid é o Cid Cidoso, é pesado. O Leon e a Nilce são monstros, mas o Leon é o concurso. O Leon é tipo um Federer do GeoGuessr. O Leon é tipo um LeBron James do GeoGuessr. Ele é incrível, é muito incrível, tá? E aí, só voltando, o que eu passei, que eu perdi? Só passei perto da Cutrale, cacete, que fedor que vinha do suco de laranja. A Cutrale é pesada, exporta muita laranja, né? Vamos lá, melhor que o cheiro da fábrica da Aimoré. Aí é difícil, Danilo, aí é difícil, fábrica da Aimoré, mas eu vou te falar que é melhor, tá? De verdade, é bem legal, tá? Vamos ver aqui, porque o Brasil tem tantas plantas de potencial alimentício, mas só restrito ao consumo de 10 espécies. Agora, uma forma de reduzir isso é investir na agricultura familiar, né? E formação de cooperativas, o Safada Açaí. Lá em Nova Olinda, próxima a Nova Olinda, no Ceará, já estive lá também produzindo vídeo sobre agricultura sintrópica, agricultura familiar e formação de cooperativas juntamente com a agricultura sintrópica, que é sistemas agroflorestais. E aí sim, lá eles fabricam muita coisa. Inclusive, dá uma dica para vocês aqui, já que eu estou no momento jabá aqui, olha, Mulher Rural Terra Negra. Se digitar, talvez só Mulher Rural já deve aparecer aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Opa, estamos em primeiro! Que beleza, olha só. O Ano Internacional da Mulher Rural, a gente fez a entrevista, tá, lá em Nova Olinda, tá? Essa é a Silvanete, que ela produz, juntamente com o esposo dela, uma diversidade absurda de alimentos, e eles montaram essa cooperativa lá na Agrodóia, muito próxima a Nova Olinda, tá? Próxima à região do Crato, do Ceará, tá? Vamos lá. Então, o Vietnã entrava nessa conta para arroz? Com certeza entra, tá bom? Entra demais. Cid jogando no Jovem Nerd é incrível. O Cid é incrível demais. A agricultura familiar tira a força dos ruralistas. Seu algoritmo contou. Me deixa feliz, ô Iago. Pô, não acaba com a minha felicidade, não, pô. Ai, gente. Digita aí Mulher Rural, Iago, para me dar uma forcinha. Quem sabe? A agricultura sintrópica é coisa linda, né? Muito bom, mas muito bom mesmo. E aí, voltando aqui, gente, porque tinha mais um gráfico que eu queria mostrar, tá? Para vocês, para a gente encerrar nossa live, que era esse gráfico aqui, olha. Parou. Olha só, Vitinho, eu acabei de me formar em biologia, estou pensando em fazer outra graduação, geografia, algum conselho? Pô, mas Tony, que legal, assim, muito legal. Geografia é um curso muito amplo, né? Então, meu conselho para você é estipular qual seria a área que você deseja trabalhar para você focar mais seus estudos em relação a isso, tá? Então, porque geografia é um oceano de 3 dedos. A gente trabalha, ao mesmo tempo que a gente trabalha com geologia, nós trabalhamos com história, mas trabalhamos também com biologia, mas trabalhamos também com geomorfologia, trabalhamos também com relações internacionais, com política econômica. Então, é um grande oceano de 3 dedos, beleza? A minha dica para você é focar em alguma coisa. Vamos lá. Aqui, olha aqui, ó, o Thanos acabou de falar aqui para a galera, beleza? Então, é isso. Tamo junto, Thanos. Vamos lá. Vitinho, aqui, ó, deu bom. Seu vídeo chegou primeiro. Aê, trem! Tamo junto. Ô, gente, muito obrigado. Oceano de 3 dedos. Ô, gente, valeu demais, do fundo do coração. E o bolo de milho cremoso? Solange, eu ia comprar e fazer hoje. Só que eu tô tentando resolver para ficar salvo, porque eu não queria fazer o bolo de milho cremoso para não ficar salvo, porque depois eu vou jogar até no canal do YouTube, tá bom?
Então, mas eu vou fazer o bolo de milho cremoso. Então, aqui, ó. Esse gráfico é muito interessante. Eu adorei esse gráfico aqui pelo seguinte. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Emissões por setor. Pronto. Muita gente esquece dos fertilizantes sintéticos. Fertilizantes sintéticos são fertilizantes agrícolas. Então, se você pensar em boa parte dos fertilizantes nitrogenados, quando eles são utilizados na agricultura, e são muito utilizados, são vorazmente utilizados, eles contribuem também para o aquecimento global por causa do ácido nitroso, em um processo chamado desnitrificação. Esse ácido nitroso tem um problema. O problema dele é que a cada tonelada de ácido nitroso que você lança para a atmosfera, de óxido nitroso, perdão, não de ácido nitroso, esse óxido nitroso tem uma capacidade em retenção de calor em relação ao efeito estufa, na faixa do infravermelho, 310 vezes maior do que o CO2. Então, a utilização de fertilizantes químicos na agricultura também é um fator responsável por aumentarmos as emissões, tá, de CO2 para a atmosfera. Toda vez que vocês observarem em acordos internacionais, gente, vocês vão ver esse CO2 aqui. CO2 é uma espécie de dólar climático. Sabe quando você faz uma transação internacional? Não você, né? Um país faz uma transação internacional. Porque se você estiver fazendo transação internacional hoje, você tá de sacanagem. Aí você virou a Magazine Luiza, né? Comprando Jovem Nerd. E aí o grande lance aqui é o seguinte. Sempre que você observar isso, isso é um dólar. Então, uma transação entre países, uma transação entre grandes corporações, elas são feitas em dólar. Tá bom? Você é o George Soros BR. E aí, aqui é a mesma coisa. Quando a gente analisa as questões ambientais e emissões de gases, a gente sempre pensa no CO2. Então, é o grande dólar climático que a gente gosta de usar, tá? Então, tudo vai ser transformado em CO2. Então, se o metano é de 21 a 23 vezes mais forte em capacidade de retenção na faixa do infravermelho, logo, você vai multiplicar 23 vezes e vai colocar isso como CO2. Você vai corrigir, igual a gente faz com o BR, Real BR, tá? E corrige para dólar, para US dólar, tá? É isso. E aí, aqui mostra uma coisa muito clara. A participação do gado de corte em relação às emissões, aos níveis de emissão, acaba sendo muito maior, até porque o rebanho de gado de corte é muito maior também do que o rebanho de gado leiteiro, tá bom? Lembrando que a bacia leiteira do Brasil está em Minas Gerais, tá? Vamos lá. E aqui, aí já entra outras coisas que a gente vai precisar de muito tempo. Eu estou em 1/3 desse PDF, tá? Um dia eu mostro para vocês o restante desse PDF para a gente dar continuidade, porque eu não quero me delongar muito mais, não. Já são quase 3 horas da tarde, tá? Falando em dólar, a capitalização de carbono, isso é bom ou ruim? Depende para quem, Ito. Para quem ganha dinheiro com isso é bom. Para gente aqui não faz muita diferença. Se o país souber lidar com isso, é uma coisa positiva. Então, pensando lá no mercado de crédito de carbono, que foi criado juntamente do Acordo de Quioto, do Protocolo de Quioto, em 1997, na COP3, tem muita gente que ganha dinheiro com isso e muito país que ganha dinheiro com isso, tá? Faz bolo com as meninas do Nunca Viu. Nossa, sensacional! A Ana vai topar na hora. A Ana é querida demais. Então, maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou fazer o meu bolo de milho cremoso e depois eu chamo a Ana para a gente fazer juntos um bolo de coco gelado. Vocês já comeram? Um bolo de coco gelado. Gelado. É um negócio, ó, maravilhoso. Sensacional. Vitinho, como considerar essa economificação da questão climática através dessa possibilidade de quantificação e negociação em escala de carbono? Nesse sentido, a negociação de países ricos com países pobres... Tá, entendi, perfeito. Ô, Iago, é um negócio interessante isso que você colocou. Pensando na ideia, na concepção, a concepção é ok. Porque a concepção é a seguinte... Já que o problema é global, se eu consigo reduzir e ganho meus créditos,
eu consigo reduzir mais a minha meta. Então, eu tenho que reduzir 5,2% com os meus níveis de emissão fixados em 90 e 92. Se eu consigo reduzir mais do que isso, eu tenho crédito. Se o outro não conseguiu reduzir mais, ele pode comprar esse crédito. Mas se o balanço total do planeta ficasse em 5,2, o problema no âmbito global seria resolvido. Não seria resolvido no âmbito regional, no âmbito local. Mas já seria algo interessante. E a gente nem isso conseguiu fazer. Então, aí é que está o tamanho do buraco. Nenhuma meta, que é uma meta para a década de 90 era ousado, mas hoje é uma meta ultrapassada. As metas que o Biden, que o Xi Jinping, que o Macron, que o Boris Johnson se propuseram, eu nem vou citar a meta que o Brasil se propôs, né? Porque aí é ridículo. Mas a meta que esses países se propuseram a chegar, a atingir, meta muito mais ousada do que foi no acordo de Kyoto, no protocolo de Kyoto. Então, a gente nem isso em escala global a gente conseguiu fazer, mas faria sentido, tá bom? Principalmente na década de 90. Aí a solução é diminuir a produção de comida. Esquece a solução consciência, porque ela não vai acontecer. Justamente, o Gabriel foi o que eu chamei de Thanos, né? Olha só, a solução é compartilhar essa comida de forma mais digna, né? Então, a solução seria essa. A solução é dar acesso a esse alimento, dar acesso financeiro. A população tem que conseguir comprar esse alimento. A solução é essa. Agora, se alguém quiser chamar de socialismo, se alguém quiser chamar de comunismo, se alguém quiser chamar... Pode chamar do que for. Mas a solução para a fome no mundo não é o assistencialismo. O assistencialismo é uma medida paliativa. A solução para a fome no mundo é superar a condição de pobreza. E para superar a condição de pobreza, para retirar a gente da miséria, o mundo não se movimenta muito, não. Tá? Então, seria quem emite menos carbono teria mais poder de compra? Não, mais ou menos. Quem conseguiu reduzir mais a sua emissão, seus níveis de emissão, e superar as suas metas, de acordo com o Kyoto, que está ultrapassado demais, tá? Aí sim teria crédito. Tá bom, Fernando? Tô curioso com o Globo Rural, que ficou devendo ontem. Ah, muito legal. Eu vou fazer uma fala sobre o Globo Rural agora com vocês. Tá? Beleza, mas se fosse diminuir a produção, ela só fica mais cara. Então, o grande lance é que se você tem uma produção adequada, você tem uma produção capaz de atender, mas você não tem quem possa pagar. Então, o problema não é o preço também do alimento. O problema é que, independente do preço, a população não pode pagar. Sacou? Não é só o preço. É o preço e a falta de dinheiro da população. Tá? Tudo é diminuir a desigualdade, educação, fome, economia, coisa. É um trem assustador mesmo. E só por causa do Globo Rural, de ontem, e porque eu sou apaixonado com o Globo Rural, uma última questão aqui, tá? Estava no dia de ontem, Globo Rural aqui, ó. Revista Globo Rural. Vou até marcar com o check aqui. Beleza. Marcar com o check de hoje também, porque foram os dois, né? Então já foi, beleza. Olha só. Exigência de Biden para Brasil desmatar menos põe agro em foco na cúpula do clima. Isso foi antes, tá? Então, massa. Aqui, a gente teve um cara que falou o seguinte. Ele virou e falou assim, olha, o mundo quer que o Brasil pare com desmatamento desenfreado. A Amazônia virou terra de ninguém, onde se desmata e depois se corre para pedir regularização fundiária. Ok, está certo. Problema nenhum, tá? Agora vamos lá. Aí chega Nelson Ananias, coordenador de sustentabilidade da Confederação da Agricultura e Pecuária, CNA. Olha só. Como o proprietário vai conseguir evitar desmatamento, incêndio, manter a APP e nascente se não tem parte da propriedade que gere recursos necessários para que garanta a proteção dessas áreas? Ele naturalmente vai abandonar essa área e vai pedir e vai abrir para alguém vir roubar madeira, grilar, avalia. Sabe como é que chama isso aqui?
Isso chama pilantragem e banditismo. É esse o nome. Isso aqui chama bancada ruralista com os mesmos argumentos ultrapassados que fizeram com que o novo Código Florestal passasse. É de ouvir, assistam, tá? Dica para esse final de semana. Para esse final de semana. A Lei da Água, YouTube. Assistam. Tá aqui, ó, filme completo. Aqui, ó, A Lei da Água, completo. Filme. Só assistam. Isso aqui, gente, é um documentário interessantíssimo, tá? Mas muito interessante mesmo. Eu entrevistei, inclusive, eu esqueci o nome dele, eu entrevistei esse camarada recentemente. Olha só que legal. Esse documentário mostra, ele faz uma dicotomia, esse documentário é do Meirelles. Ele faz uma dicotomia entre... Cara, sério, no fim de semana, como eu me recupero da semana? Olha só, isso aqui é interessante. O Meirelles faz a dicotomia do seguinte, ele mostra uma fala de um ruralista, da bancada ruralista, tipo o Blairo Maggi, e mostra uma fala de um cientista. E ele mostra a fala do ruralista, mostra uma fala do cientista. E ele vai fazendo isso. E ele vai mostrando o tanto que o discurso ruralista é absurdamente sem noção. De chegar num ponto de ruralista falar o seguinte: se eu compro um apartamento na cidade e eu não preciso deixar a minha sala e um quarto para as baratas comerem, por que eu tenho que preservar a área de preservação permanente? Essa é essa é a imundice da bancada ruralista do nosso país. São imundos, são pilantras, são bandidos que não querem preservar a reserva legal e APP, que são os dois mecanismos que o Código Florestal possui para poder preservar os nossos ecossistemas e, inclusive, preservar a capacidade hídrica do seu próprio terreno, da sua própria fazenda, preservar a manutenção da biodiversidade da fauna que vai fazer a polinização do seu campo de soja. Então, é algo simplesmente assustador. Mas, nossa senhora! Então, vamos ver aqui, olha. Mas ele não pode fazer na cidade também. Assim, especulação imobiliária, a gente pode até fazer um episódio sobre isso, né? Sim, a colocação dele eu posso fazer o que eu quiser no meu apartamento, né? Eu concordo com Portela. De acordo com o Estatuto das Cidades do ano de 2001, de acordo com a Constituição de 88, você tem problemas em relação ao que é feito em relação à especulação imobiliária brasileira hoje. Tá? Mas na cidade é mais fácil o cara virar e falar assim, olha, eu não estou usando meu apartamento. E aí eu estou cagando para ele. Né? É bizarro. Osmil, tem sentido muita falta de muitos de vocês na live do Emílio de 13 horas. Puxão de orelha do seu Osmil. Vamos lá. Lembrando que o governo consumiu com o estoque nacional de grãos. Isso. Cara, eu até fiz um vídeo sobre isso também. Nossa, eu vou pegar o roteiro de novo desse vídeo e vou fazer um episódio especial sobre isso aqui. Os ruralistas de hoje só fazem atualizar os discursos que os ruralistas do passado falavam sobre suas propriedades, sobre seus escravos. É justa? Não, as famílias são as mesmas. É o que você colocou, Iago. Tá perfeito, sem tirar nem pôr. A Lei da Água é um documentário excelente. Vale também indicar sobre a pata do boi, a respeito da expansão da fronteira agropecuária. Eu vou assistir sobre a pata do boi esse final de semana, J. Chalegra. Tamo junto. Olha só. Salles defende algo como os países envolvidos cresceram destruindo a natureza. E agora querem nos impedir para evitar que... Jus, essa é a retórica, o Jorge Mendes, essa é a retórica mais assustadoramente ultrapassada. E eu vou te falar mais, essa retórica que o Salles usa é calhorda, mas ela é calhorda em todos os aspectos. Nosso pai eterno. Tá aí ainda, tá viciado. Grande Emílio, tamo junto. Ô, Emílio, aqui, ó, marca uma data, eu tô querendo jogar GeoGuessr com você, então, por favor, vamos jogar GeoGuessr, Emílio. Poxa, vamos jogar GeoGuessr. Aqui, ó, agora eu tô...
Blablalogia, diz teu pai, só que vai montar um canal próprio, a concorrência vai subir. Muito bom, sensacional. Isso é parecer Netflix, você ainda está assistindo? Tá? Tamo junto, ali, você chegou atrasado aqui, ó, tem mais uma coisa para falar na live de hoje, tá? Eu tava finalizando, mas eu tô finalizando há 20 minutos. Só para finalizar aqui, sobre o Globo Rural, tá? Eu quero recomendar que vocês sigam, né, na verdade, o professor Raoni Rajão, tá? Venham aqui no Twitter e procurem por Raoni Rajão. Ele é uma pessoa fantástica, tem muito conteúdo em cima dessa área ambiental, e sempre que vocês quiserem ver algo sobre um dado, uma estatística, que passou por uma curadoria prévia, cara, vão lá direto no Twitter do Raoni Rajão. Ele é, de fato, um cara super ativo em relação a essa produção e vale muito a pena, muito a pena. Não à toa, Globo Rural, que além de ser uma belíssima de uma revista, é o melhor programa da televisão brasileira, tá? Dá para ver que o Vitinho, o safado açaí, tá de sacanagem comigo. Olha só, ele tá olhando todos os detalhes das minhas pesquisas aqui, tá? E aí, ó, dá para achar que eu não tava procurando eu não tenho Mercedes-Benz, tá? Porque daqui a pouco o povo vai achar que eu tenho Mercedes-Benz. Olha aqui, ó. Vitinho tá procurando embreagem Mercedes-Benz, que eu não sei o quê. Eu tô até com medo de ver a outra publicidade aqui, ó. Deixa eu ver outra publicidade. Aí, ó, não, eu tava procurando mochila de hidratação, tava mesmo. Aqui, ó, embreagem Mercedes-Benz de novo. Isso aqui foi erro. Tá? Isso aqui foi tudo erro. Aqui, ó, eu também não tava procurando. Isso aqui é porque tá na Globo Rural, né, gente? É só isso. Aqui, ó, tava procurando tênis. Tava procurando tênis, máscara. Que beleza. Não, iPhone não. Vamos lá, é isso, ó, tá certo. O resto tá certo. Deixa eu parar de falar bobagem com vocês aqui. Aqui, ó, encerramos nossa missão do dia? Encerramos nossa missão do dia, que era falar sobre a revista, sobre PIB e meio ambiente, e vamos lá. Tênis novo para estrear com a Mercedes. Ai, gente do céu. Gente, eu também, seus mil, eu levanto, passo um cafezinho, asso um pãozinho de queijo, e aí, domingo, se eu fizer isso, eu vou fazer uma live na Twitch pra gente, eu vou assar um pãozinho de queijo, cuidar das minhas plantas, e isso, quando chegar 8 horas, eu encerro a live pra gente assistir o Globo Rural. Muito legal, tá? Será que o Vitinho vai superar a unidade de tempo chamada pirula? Será que temos algo do tipo 5 pirulas são iguais a um Vitinho? Justamente. Isso é que você não viu quando eu começar com GeoGuessr mesmo, pesado. Aí vai ser lindo. Tá? Sobre o desmatamento em países envolvidos, a Alemanha tem 32% do país coberto por florestas. Eu não vi esse dado, mas não duvidaria. Tá? Não duvidaria. Osmil, por isso falei do orgulho. O Emílio realmente é uma luz gigante nesse momento de trevas. A Emília é sensacional, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos que vamos. Pessoal, muito obrigado por vocês terem comparecido hoje. Agora eu vou passar o meu cafezinho da manhã, cafezinho da tarde, né? E vou continuar os trabalhos aqui, tá? Se dando um tempinho, eu já meto bronca aí num GeoGuessr Surprise, tá? Esperar o Emílio parar com a enrolação do nosso GeoGuessr juntos, tá? E aí, olha, aqui, hein, Osmil, Rolando Boldrin, que saudade do meu querido e velho pai. Nossa Senhora, meu pai me ensinou a gostar de Rolando Boldrin, Osmil. E além disso, seus Osmil, você vai gostar, hein? Inesita Barroso, Osmil. Rolando Boldrin, Inesita Barroso. Putz, ó. Que saudosa Inesita Barroso também, né? Eu chorei demais o dia que a Inesita morreu. Nossa, pai eterno. Vitinho faz o próprio pão de queijo. Tá raramente, viu? Porque pão de queijo é chato, Danilo, de fazer, mas é complicado. Vamos que vamos. Agora, a Raid vai para onde, gente? Quem tá na outra live é a Clara... Clara Matheus, do Mimimídias. Então, vamos lá. Gente, muito obrigado. Não deixem de seguir aqui a gente no canal aqui também, beleza? Obrigado do fundo do coração por todos vocês terem contribuído aqui com a live de hoje. Tamo junto e fiquem com Deus. Agora eu vou mandar a Raid lá para Clara Matheus. Fechou.
Manda um salve para ela, manda um beijão para ela e fala com ela que para a gente jogar GeoGuessr também, tá? Convida ela por mim, fazendo favor. Mandar raid aqui, ó.